Bom dia, gente. Bom, então eu vou falar hoje sobre visualização de dados. Existe uma disciplina aqui no DCC sobre esse assunto. Depois vou até colocar uma propaganda, o horário e tudo mais. Mas só para vocês terem uma noção do que a gente vai falar hoje, né? O assunto é bastante extenso, poderia fazer um mini curso de 2 horas envolvendo várias coisas diferentes, mas eu optei por focar em 3 diferentes aspectos da visualização de dados. A primeira parte envolve os fundamentos, né? Então, essa parte de fundamentos, eu vou trabalhar bastante conceitos dessa parte que envolvem a parte de percepção e cognição. Vocês vão ver, né, mais para frente que essa parte é extremamente importante para se desenvolver visualizações que sejam eficazes, né? O que diferencia uma boa visualização de uma visualização que não atende os propósitos? Então, tudo isso tem uma relação muito grande com a forma como a gente percebe, né, enxerga, e a forma como a gente raciocina sobre o que a gente está enxergando. Então, essa parte vai ser essa parte de fundamentos, que eu vou falar dela de uma forma um pouco mais completa hoje. A parte de técnica são as técnicas de visualização mesmo, né? Então, o que seria uma técnica? Um gráfico de linhas, um gráfico de barras, são técnicas de visualização. E tem a parte de algoritmos, que eu acho que do nosso ponto de vista de ciência da computação, é uma parte interessante também, porque uma vez que você tem uma técnica de visualização, por exemplo, talvez vocês já devem ter ouvido falar do Trimap, eu vou mostrar depois também. O Trimap é uma visualização de dados muito usada, muito conhecida, mas para se chegar naquele resultado, tem que ter um algoritmo para fazer o desenho, né? E existem centenas de possíveis ideias para se fazer um Trimap. Então, outra coisa que a gente estuda em visualização de dados são os algoritmos que a gente pode usar para desenhar as visualizações. Então, tem 3 possíveis, né, assuntos aqui para a gente falar. É claro que eu não vou conseguir esgotar nem a parte de técnicas, nem a parte de algoritmo. Então, eu escolhi um exemplo para mostrar para vocês o que seria uma técnica, o que seria um algoritmo, né, para visualização de dados. Bom, então, começar com um pouquinho de história, né? A gente tem uma visualização aqui bastante antiga, né? 1812. É uma visualização de dados muitíssimo famosa. O que está sendo mostrado ali? Aqui está tudo escrito em francês, né? Mas é uma espécie de mapa, né, que está mostrando as perdas de homens do exército francês na campanha da Rússia, que foi em 1812, 1813. Então, o que eles estão tentando ilustrar ali? Eles estão contando uma história do que aconteceu nessa campanha com o exército, mas através de uma figura. Então, aqui existem dados que são quantitativos, né? O quantitativo aqui está sendo codificado como a espessura dessa linha, desse desenho, né? E aí vocês podem observar também que tem uma codificação de cores, né? Tem uma cor aqui bege, né, mais ou menos, e uma cor preta. Então, isso também tem significado diferente, né? Essa linha que vai da esquerda para a direita aqui, a espessura dela indica a quantidade de homens que saíram nessa campanha. E aí vocês podem ver que ela vai ficando cada vez mais fina, que são as perdas, né, de homens que aconteceram daqui até a chegada lá em Moscou. E depois aqui você tem o caminho de volta. Então, olha só, a gente consegue ver, né, a história sendo contada. Muita gente saiu e pouca gente chegou, né? E tem coisas ali adicionais, tem uma série de informações que são colocadas aqui graficamente que ilustram mais ainda essa história. Então, por exemplo, vocês podem ver umas linhazinhas fininhas aqui, que são rios. Então, ali, a pessoa, né, que conhece a região, que entende, né, um pouco mais dessa história, dessa campanha, ela consegue ver por onde o exército foi passando. Então, isso aqui é bastante rico, porque é uma série temporal, né, mostra o que aconteceu ao longo do tempo aqui. Ela também tem informações geográficas, tem outras informações aqui que são da temperatura, está dizendo aqui se está chovendo, qual que era a temperatura. Então,
É uma figura muito famosa, essa figura aqui, porque ela é conhecida assim como uma das primeiras visualizações de dados, né? Uma das primeiras tentativas de se contar uma história simplesmente com uma figura, né? Então, quem estudar visualização de dados vai encontrar isso aqui em outros momentos, em vários livros, né? Essa aqui é uma outra figura que, assim, a princípio parece bem confusa, né? Você olha e fala assim, é um emaranhado de linhas passando para lá, passando para cá. Isso aqui é um mapa de horário de trem de Paris a Lyon, também muito antigo, 1885. Então, o que acontece aqui? Essa linha, né, vertical aqui vai de Paris a Lyon, e aí tem várias, né, estações aqui no meio, e aqui no eixo X a gente tem os horários, que começam às 6 da manhã, que é meio-dia, meia-noite até 6 da manhã de novo. Então, cada linha dessa que vai atravessando aqui, né, na diagonal, é um trem. Então, você consegue ver onde ele estava, em que horário. Entendeu? Por exemplo, essa linha aqui, ó, indica um trem saindo de Paris às 6 da manhã. E aí ele vai passando por essas estações aqui e chega a Lyon às 8 da noite. Então, isso aqui é um trem, né? Então, olha que forma gráfica diferente de se mostrar um quadro de horários, né? Normalmente, se você for no metrô de Paris, você consegue ver nos painéis assim, uma série de horários. E aquilo é uma tabela que deve ter lá 1 milhão de números, né? Bem complicado. Então, isso aqui é uma forma gráfica de mostrar uma tabela. Mas, além de ser isso, né, simplesmente, não é só uma forma de consultar um horário, por exemplo. Eu quero saber qual é o próximo trem que sai de Lyon, por exemplo, e são meio-dia. Você tem como obter essa informação. Você vem aqui no meio-dia, em Lyon, você acha o primeiro trem às 2 horas. Né? Então, você consegue fazer isso também. Mas você consegue fazer mais coisa. Com esse tipo de visualização, você consegue identificar padrões, tendências, exceções, coisas estranhas, né? Por exemplo, vocês acham que os trens estão seguindo todos uma velocidade parecida? Ou não? Tem um trem que está indo muito rápido. Isso daria para poder ser observado nessa visualização. Em geral, como as inclinações são muito parecidas, né? Vocês estão vendo? A inclinação é parecida, essa linha e essa daqui, elas estão meio que caminhando em paralelo, assim, né, digamos. Eu não consigo dizer se é paralelo, mas elas estão mais ou menos com a mesma inclinação. Tem umas outras aqui, ó, que tem uma inclinação um pouco mais lenta, tá vendo? Então, se você compara essa linha com essa aqui, são trens que saíram quase na mesma hora, mas a diferença da chegada é maior. Então, você consegue visualmente identificar essas coisas, né? Se são padrões, se são tendências, se são exceções. É claro que aqui é uma figura muito antiga, então não usa cores, não usa uma série de coisas que poderiam melhorar essa identificação de padrões, tendências e tal. Mas é uma figura também assim bem histórica, né? Essa aqui é uma figura que mostra a história política da indústria da música, né? Então, para quem entende muito de música, você consegue olhar aqui esses nomezinhos aqui e ele tem uma ideia de influência. Então, quem vem antes aqui influenciou quem vem depois. Então, é uma ideia de fluxo, de cadeia e tal. Também é uma figura antiga, né? Relativamente antiga. Depois eu coloquei essa figura aqui porque ela foi, como é que se diz? Ela inspirou, perdi a palavra aqui. Ela inspirou umas visualizações que com certeza vocês já terão visto, de fluxo, que a gente vai mostrar depois. Então, assim, é uma figura, né, antiga, mas é uma forma interessante de ilustrar esse fenômeno aí. Que, imagina, como é que você conseguiria contar essa história de forma textual? Bastante complicado, né? E quando você tem essa ideia de fazer essa figura, tá tudo ali de uma forma muito mais intuitiva. Esse diagrama aqui também é bastante famoso, vocês já devem ter visto em algum lugar, que é o diagrama de Venn, muito usado para ilustrar conceitos de vários tipos. Normalmente podem haver interseções entre as áreas, mas aqui nesse caso não há. Por quê? Porque esse diagrama está sendo usado para representar uma árvore. Então, é um outro tipo de visualização por uma estrutura desse tipo, né?
Então, a gente pode mostrar vários exemplos de coisas assim mais antigas e mais recentes também, né? Diagrama muito famoso, muito mencionado em tudo quanto é livro que fala sobre diagramas e visualização, é o próprio mapa dos metrôs, né? Por acaso aqui o metrô de Paris. Quer dizer, que ideia fantástica, né? Pegar as linhas de metrô, colocar assim, né, num diagrama com uso de cores, com uso de vários símbolos aqui. Como é fácil a gente entender, né, a informação que está ali. E a informação que está ali é uma informação extremamente complicada, se você for pensar, né, textualmente. Então, como é que a pessoa produz um diagrama desse tipo? Que tipo de conhecimento tem que ser levado em conta para produzir um diagrama desse? Né? Para que ele seja fácil de ler para qualquer pessoa. Né? Então, é um exemplo muito importante. Aqui é um exemplo mais engraçadinho de um gráfico bem simples, mas que ilustra bem assim, o que é ser um analista de dados, porque quando você é um analista de dados e você plota um gráfico sobre os dados, sua ideia é descobrir coisas, né? Descobrir coisas que você não sabia, né? Identificar coisas interessantes. Quando você olha um gráfico desse, se você não tivesse título, não tivesse um monte de anotações aqui sobre o que significam as coisas. Quando você olha um gráfico desse, quais são as principais perguntas que você se faria? Olhei ali, o que tem de interessante esse gráfico? Então, assim, ele é todo igual, uniforme, ou tem coisas ali que chamam a atenção? Tem os picos, né? Então, quando você tem curiosidade sobre os dados e você plota um gráfico desse, que é uma série temporal, né, vai de janeiro a dezembro de 2008 aqui, então a primeira coisa que você iria se perguntar é o que são esses picos? Alguma coisa muito frequente aqui nesses picos. Então, a visualização, ela realça para você essas coisas estranhas, né, que acontecem, que aparecem nos dados. Então, esse gráfico aqui, ele mostra quando é que as pessoas terminam, né, os relacionamentos, segundo, parece que pegaram aquela informação do Facebook, do relacionamento da pessoa. Então, eles fizeram um gráfico para mostrar quando que ao longo do ano as pessoas terminam o namoro. Então, tem os picos, né? Aqui, tudo bem, isso aqui deve ser americano e tal, então parece que as pessoas terminam perto das férias, também terminam perto do Natal, né? Que coisa mais cruel, né? Mas, com certeza, se fosse no Brasil, né? Tô dando uma... As pessoas estariam terminando agora, né? Porque todo mundo, assim, quem nunca terminou perto do Carnaval, né? Então, isso aqui, com certeza, seria um pico, né? Mas tem mais do que... Porque isso é uma coisa muito imediata, né? Muito clara. Tem um pico ali, você vai querer saber o que significa. Mas tem coisas mais sutis ali que eu acho que são interessantes também de serem identificadas. E só uma pessoa treinada em analisar dados visualmente vai conseguir identificar essas coisas num gráfico assim. Não sei se vocês estão percebendo, mas vocês acham que ele é um gráfico assim suave ou ele tem algum padrão meio cíclico assim? Que se repete muitas vezes. Ele não é muito aleatório. Olha só como é que acontece assim, ele cresce e diminui, cresce, cai, cresce, tá vendo? E isso é mais ou menos um padrão semanal que ele mostra, que ele anota aqui, ó, que em geral as pessoas terminam na segunda, que não é o caso, mas termina no fim de semana, quando chega na segunda ele entra no Facebook e coloca lá. Então você vê claramente esse padrão ao longo do ano inteiro, né? As pessoas de forma bastante regular, mudam o status na segunda-feira, muito mais do que nos outros dias. Então, eu acho assim fantástico, apesar de ser um assunto meio banal assim e tudo, mas eu acho fantástico como a gente pode desenvolver uma capacidade de identificar essas coisas interessantes, esses padrões visuais nos gráficos, né? Então, o gráfico de linhas tem várias coisas que ele serve para revelar, né? Aqui vocês estão vendo alguns exemplos, né? Agora, isso aqui é um exame, não sei bem, não é um exame de sangue, mas poderia ser um exame de sangue, mas é um exame que te dá alguma coisa relacionada com risco de doenças cardíacas, coisas cardíacas, né? Então, a gente está acostumado a pegar exame, principalmente exame de sangue, quando a gente faz, tem lá o hemograma, aí tem o colesterol, aí tem
glicemia, etc. Uma série de folhas que a gente olha, geralmente a gente acaba analisando, né, o exame, porque ele vem com a faixa, não vem? O aceitável, o limítrofe, o desejável, o ótimo, né? Então você acaba pegando aquilo lá e analisando. Isso aqui é uma coisa que a gente está acostumado a ver. Imagina se o exame que a gente pegasse fosse assim. O que eles fizeram aqui? É uma visualização muito simples, uma representação bem simples mesmo, mas ele está mostrando aqui as faixas, né, digamos assim, de risco. Né? Por exemplo, aqui o colesterol total. Você tem a faixa, essa verde clara, que é o desejável, você tem o borderline aqui, nosso limítrofe, e você tem o alto. Então ele está mostrando aqui, ó, que a pessoa está com colesterol alto e que está em 265. É bem mais interessante do que mostrar assim, né? Tipo, você está com 0,4 miligramas e tal, sendo que essas são as faixas né, aceitável, limítrofe e tal. Então, é uma forma visual de você mostrar o exame de sangue, por exemplo, né? Que eu achei bem legal. E aí vem umas outras informações aqui, parecendo assim, meio infográfico, né? Para dizer para a pessoa assim, olha, sua taxa, você tem um elevado risco de doença cardiovascular e tal, você está em 15%, e aí o que fazer para melhorar, né? É uma forma de mostrar como uma visualização pode ser mais interessante e intuitiva do que a forma textual do exame. Essa figura aqui já está um pouco antiga, já, porque acho que vai até 2008, 2007 mais ou menos, né, aqui. Mas basicamente ela mostra o boom desses sites sociais, né. Então é uma história também, é uma forma assim, muito simples, visual, de contar essa história. E ela mostra lá que começou, né, esse boom começou em 1995, com esse site, classmates.com, e aí na época em que a figura foi feita, ele tinha esse número aqui de usuários, que por sinal é codificado também com o tamanho, essa área da bolinha. Então ele vai mostrando aqui outros sites que surgiram, né? A cor também tem a ver com a idade do site, né? Então você vê que o mais antigo que está amarelo, né? Aí vai ficando verde e tal. E aí vai caminhando aqui, você tem os sites que são mais populares, assim, até chegar no Facebook. Em 2004, né? Na época que a figura foi feita, você vê, já tem muito tempo, já está defasado, ele tinha 300 mil usuários, 300 milhões de usuários, né? Então, é uma forma também de contar a história, né? Quer dizer, numa figura, na tela, você vê todos os sites importantes que apareceram e a popularidade deles, né? Então, aí você consegue ver aqui essa informação que já está muito ultrapassada, né? Acho que o Facebook tem 1,2, 1,3 bilhões de usuários, alguma coisa desse tipo, né? Mas é uma série temporal também, né? Que a gente consegue ver o surgimento dessas ferramentas. Outra figura também que eu achei que é uma junção de vários gráficos, eu achei bem interessante esse painel, mas também já está antiguinho, né? Porque foi feito na ocasião do 6º aniversário do Facebook. Mas ele mostra uma série de informações sobre o Facebook, que também já estão bastante, eu acho, desatualizadas, mas é interessante, né? Ele mostra aqui, por exemplo, que o usuário médio, né, gasta mais de 55 minutos no Facebook por dia. Quer dizer, eu acho que hoje a gente gasta muito mais que isso, né? Mas isso aqui na época do 6º aniversário, hoje ele já tem o quê? 10, 11 anos, né? Então, acho que ele ficou mais popular e também com o uso do Facebook nos celulares, acho que a gente acaba usando muito mais ainda, né? Mas aqui mostrava esse panorama do que era um usuário médio. Então, o usuário médio, ele tinha 130 amigos, fazia tantas requisições, dava 9, que era por mês, né? Curtia 9 vezes, acho muito pouco, né? Por mês, a gente está curtindo coisa o tempo todo, né? Então, ele já está desatualizado, mas acho que é interessante, né? Aqui é uma ideia de se mostrar uma correlação entre dois tipos de informação. Em cima você tem a renda, né, estimada por ano do Facebook. E embaixo você tem o crescimento em termos de usuário. Então eles queriam mostrar se tem uma correlação de uma coisa com a outra, né? E aí tem uma série de informações interessantes juntas nesse painel, né? Como, por exemplo, a distribuição de usuários no mundo, em quantos idiomas ele estava disponível, e assim vai, né? Aqui tem outras informações também
para dizer, né, quantos usuários eram realmente ativos, né, quer dizer, logavam uma vez por dia. Então tem uma série de informações e isso é uma coisa, apesar desse aqui também ser um assunto assim muito corriqueiro, né, Facebook e tal, isso aqui é um tipo de técnica muito usada hoje, que são chamados dashboards, que consistem em você colocar uma grande quantidade de gráficos diferentes numa mesma tela, de forma que o usuário possa fazer análises complementares e tirar conclusões interessantes comparando os vários gráficos ou as várias visualizações. Então, imagem pode poluir demais e até atrapalhar. Tem toda essa questão mesmo, né, das distrações, de você colocar coisa demais e tal. Mas tem vários princípios também que já foram colocados da visualização. Tem um princípio de um pesquisador muito famoso, que é o Tufte, que ele fala que você deve, em visualizações, privilegiar e tentar aumentar a densidade de dados. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nós como seres humanos, né, a forma como funciona a nossa visão, nosso cérebro, nós somos especialmente, digamos, projetados para processar grandes quantidades de dados visualmente. Então, em geral, essa é uma das grandes vantagens da visualização. Por mais complexa que ela seja, a gente é capaz de identificar padrões interessantes. Nós vamos mostrar um pouquinho alguns exemplos, mas você tem razão. Isso aqui tem que ser feito e projetado, né, de uma forma muito cuidadosa, para que uma visualização não interfira com a outra, para que você não tenha coisas poluindo demais, para que você privilegie visualmente os dados e não, por exemplo, o fundo da tela, né? Que tem hora que você faz esse fundo aqui tão colorido e destacado que ele destaca mais do que o dado, né? Então isso tudo tem questões de design que são muito importantes, porque é verdade, é difícil você saber esse limiar, né? Quanto de informação colocar, como que você vai colocar o design das coisas nessa página, né? O fundo, as cores, a espessura das linhas, para que fique claro, legível, né? É bastante complicado, delicado mesmo. Então essas questões, né? Esses dashboards estão sendo muito utilizados por esse potencial que eles têm de nos fazer tirar conclusões interessantes olhando um panorama enorme de dados ao mesmo tempo. Esse aqui é o que eu falei para vocês, que é uma técnica que chama Trimap. Eu acredito que todo mundo conheça, né, mas caso vocês não conheçam, ele é uma visualização que serve para mostrar dados hierárquicos. Então isso aqui é uma árvore, só que é representada como uma área em 2D, né? Tem esses quadrados aqui, ou retângulos, na verdade, que cada retângulo desse é um nó da árvore, né? E ele é quebrado em retângulos menores, que são seus filhos na árvore, né? Então, um quadradinho pequenininho aqui é filho desse quadrado maior, que é filho do maior, que é filho da raiz. E esse tipo de visualização aqui também é um tipo de visualização que a gente chama de parte todo. Por quê? Porque a área de cada parte, ela é proporcional à representatividade daquela parte. Então, por exemplo, aqui você tem um quadrado aqui, que é a área de petróleo e gás. E dentro desse quadrado você tem um retângulo que é a Petrobras. Você consegue facilmente ver que a Petrobras é uma parte muito grande do todo, né? Petróleo e gás, que tem um quadradinho laranja aqui, mas a Petrobras responde por um percentual enorme dessa área de petróleo e gás. Então, isso aqui é um tipo de relacionamento de dados que a gente chama de parte todo. É o mesmo que está sendo mostrado num gráfico de pizza, né? Essa parte é 20% do todo. Aqui a Petrobras, eu não sei quantos por cento, mas ela é uma parte muito grande do todo. Então, essa figura aqui também já é um pouco antiga, que ela tem a ver com a valorização das ações da Bovespa, se eu não me engano, de 2008 para 2009. Então, o tamanho aqui tem a ver com o valor, né? Mas a cor, né? Vocês vão me perguntar, tem cores também. A cor também codifica alguma coisa. Então, tem laranja e azul. O laranja indica que teve uma valorização de 2008 para 2009 e o azul indica o contrário, né? Então, quanto mais intenso o laranja, mais valorizou. Quanto mais clarinha a cor, próximo de branco, assim, cinza, né? Mais ficou estável de um ano para o outro. E quanto mais intenso o azul,
maior foi a desvalorização. Então, você consegue ter uma visão, imagina esses dados se fosse uma tabela, né? Você teria lá dezenas de empresas categorizadas por áreas e aí os valores, né? 2008, 2009, 2008, 2009. Imagina se seria fácil as conclusões que você tira com essa figura, né? Aqui, facilmente, você sabe que uma área relevante, importante é petróleo e gás, mineração, finanças. Se isso fossem números numa tabela, você teria que olhar toda a tabela para tentar identificar qual que é o maior valor. Somar, né, as áreas. Então, assim, é muito difícil fazer isso de forma textual e na figura está bem óbvio aqui. Essa figura, essa visualização, ela foi tirada de um site que chama Many-Eyes, que era produzido pela IBM, e ela é interativa, né? Aqui a gente não consegue ver, mas você pode passar o mouse em cima, ver os valores e você pode dar zoom também. Então, aqui eu posso ver, por exemplo, construção de edifícios residenciais, que estava bem aqui, ó. A gente não conseguia ver muito bem, né? Eu posso dar zoom aqui e ver as empresas que estão lá. Então, é um monte, né, que a gente conhece, MRV e tal. E aí você consegue ver as que se valorizaram e as que não se valorizaram tanto, né? Mas é fácil ver esse padrão, que aqui teve valorização, tá tudo laranja. Onde é que não teve valorização? Onde é que está azul, né? A gente vê que está aqui no setor de energia, tem uns outros aqui que não conseguimos ver aqui, né? Mas interagindo seria possível identificar isso. Então, o panorama geral aqui, de 2008 para 2009, as coisas se valorizaram, né? Então, são conclusões interessantes que a gente tira através de figuras. E tem uma série de outras visualizações, né? Um monte de exemplo que eu coloquei aqui. Isso aqui é muito famoso também, nuvem de termos. Você consegue representar as palavras mais frequentes de um corpo de textos, né? Então, você pode comparar um corpo de textos com outro corpo de texto. Aqui acho que é o Gênesis, não lembro o que é isso aqui, viu? Aqui é o Apocalipse, não sei se é o Gênesis, mas, bom, enfim, comparando aqui um conjunto de textos com o outro. Essa visualização é muito interessante, que eles pegaram as pesquisas que as pessoas fazem no Google, né? E aí você digita lá, é interativo também esse negócio, e aí quando você digita uma pesquisa, ele mostra para você aqui várias pesquisas que alguém fez com esse prefixo aqui, né? E aí você consegue comparar duas pesquisas diferentes. Aí tem todo um código visual aqui também, né? Quanto maior o texto, mais frequente a pesquisa que a pessoa faz, né? Da mesma forma, quanto mais espessa aqui a linha, mais frequente. Então, você consegue ver o que importa, né? Então, a pesquisa que eles fizeram, será que ela e será que ele? Quais são as diferenças e as semelhanças, né, das pesquisas que são feitas com ela e ele? Então, aí vocês vão ver, o mais frequente é me ama. Todo mundo quer saber como saber se ele me ama, como saber se ela me ama. Então, vai. Mas tem outras, né, engraçadas e tal. E aí, tinha muitos exemplinhos engraçados lá. O principal era o como ser e o como fingir ser. Então, né, o que as pessoas querem ser e o que elas querem fingir ser. Vocês acreditam? Alguém vai no Google e pergunta como fingir ser inteligente. Era frequente esse. Então, tinha como ser rico. Eu quero ser rico, deixa eu ver como é que as pessoas vão me ensinar a ser rico. Ou como fingir ser rico. Tipo, as pessoas vão lá e alugam um iPhone, né? Vocês já viram isso? Então, assim, mas é interessante. Apesar de ser muito bobinho, é uma forma visual de mostrar as pesquisas que as pessoas fazem mais frequentemente, né? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Então, isso tudo está codificado visualmente. Esse também é muito antigo, viu, gente? Eu fiz esse negócio aqui em 2010, essa pesquisa, essa tela aqui. Antes de tudo isso que está acontecendo, acho que foi 2010 mesmo. E aí, na época, eu entrei nessa ferramenta que era o Many-Eyes e eu não fiz upload de nenhum dado, não. Eu peguei o que já tinha lá e comecei a olhar. E um dos textos que tinham lá já disponíveis eram os discursos na época do presidente Lula na campanha da Dilma, da primeira campanha, né? E aí, essa visualização ela é bastante interessante porque ela é uma forma de você poder navegar num conjunto grande de texto.
Nesse caso aqui, você podia pesquisar pelo sufixo ou pelo prefixo. Então, num conjunto de textos enorme, que eram esses discursos, eu queria saber, né, a pesquisa que eu fiz, foi tudo que terminava com Dilma. A frase terminava com Dilma. Então, você faz a pesquisa lá, ele é todo interativo, o texto se reorganiza visualmente e vira isso daqui. Então, você vê que era muito frequente, né, a palavra Dilma acompanhada do artigo, né, então, coisas que ele falava e falava a Dilma. Né, então, ele falava aqui, eu acho que a Dilma. Tá vendo? É uma forma interessante de você ver as construções de frases que ele usou no texto. Aí, o que ele falava? Companheira Dilma, muito frequente, era a forma dele falar. Ministra Dilma, ela era ministra. Então, isso aqui é uma visualização muito útil para você analisar e estudar textos. Né? E as pessoas fizeram coisas muito interessantes com essa ferramenta aqui. Ela era bem interativa, então se você clicasse aqui em companheira, por exemplo, você ia ver tudo que ele falava sobre companheira Dilma. Então você consegue ver as frases aqui que terminam com isso. Né? Então tudo isso é visualização. Imagine uma pesquisa, um trabalho que você fosse fazer com um conjunto enorme de textos que você quisesse fazer esse tipo de análise. Né? Do que as pessoas falam de uma pessoa, ou como terminam as frases que começam de uma forma. Né? Então, isso tudo é representação visual que ajuda muito. Aqui é uma visualizaçãozinha bem simples também, mas que eu acho interessante. Eles pegaram fotos do Flickr, se eu não me engano, era tudo foto do Central Park. E aí eles fizeram uma análise das cores, dos pixels que apareciam nas fotos. E eles fizeram uma espécie de... É um fluxo aqui, uma espécie de histograma, né, mais estilizado e tal, com as cores que apareciam nas fotos ao longo dos meses do ano. Né? Então, aí você vê março, abril, maio e tal. Então, é bem bonito assim, a ilustração das estações do ano, né? As diferentes cores de acordo com as estações do ano. Você consegue ver um pouquinho de flores aqui na primavera, né? Muito cinza e branco no inverno, e assim vai. Uma forma interessante de resumir, né, sumarizar o que está na foto. Essa aqui também é bobinha, mas é engraçada também, que é o seguinte, o pessoal pegou um conjunto enorme de músicas, letras de músicas, de vários estilos diferentes, ou gêneros diferentes e tal. E aí eles olharam, porque geralmente a música fala muito de partes do corpo, né? Então tem música que fala dos olhos da pessoa, tem música que fala de, né, várias partes do corpo. E tem umas aí que falam, né, tipo, se você pegar o funk, por exemplo, vai ser horrível, né? Mas aí eles fizeram essa análise, né? Quais são os tipos de música, né? Então aí vai, música alternativa, blues, country e tal, tem gospel, hip hop e tal. Então você vê o seguinte, né? É bastante diferente, né? É uma representação visual na qual o tamanho da bolinha tem a ver com a frequência daquela parte do corpo nas músicas. Então, aqui está mais ou menos do tamanho do 20%, né? Então, você vê, 1/5 das músicas falam disso, né? Aí você vê, tem gospel, já fala mais das mãos, né? Deve ter a ver com as mãos de Deus, alguma coisa assim. Então, é bastante diferente. Eu acho sempre legal pensar assim, né? Como que visualmente a gente consegue descobrir alguma coisa assim? Com 5 segundos que você olhou, você consegue descobrir. Se fosse texto, você ia levar, né, meses, ia ter que fazer uns scripts para descobrir e tal. Essa aqui também é bastante interessante. É um estudo que o pessoal começou a fazer sobre as páginas da Wikipedia. Porque a página da Wikipedia é dinâmica, né? Bem dinâmica. Ela é feita de forma colaborativa, uma pessoa vai lá, edita, a outra vai lá, acrescenta coisas e é uma coisa muito colaborativa. Então, os pesquisadores que fizeram essa visualização, eles queriam entender como é que é a dinâmica, como é que é a evolução de uma página da Wikipedia. E eles fizeram essa representação, que eu tenho um exemplinho mais simples aqui, que é o seguinte, é complexo, não é uma representação assim muito intuitiva, fácil para qualquer pessoa, público geral não, mas ela é bem interessante, assim, cada versão da página, né, a página vai tendo várias versões ao longo do tempo, é uma coluna vertical aqui, e quanto mais, né, à esquerda, mais antiga, mais à direita, mais recente a página. E aí eles codificaram com cores aqui, de forma que cada pessoa, cada autor, tivesse uma cor diferente. Então essa página aqui surgiu na versão 1, feita por Mary. Ela colocou esse tamanho de texto aqui. Aí veio a Suzanne, na versão 2 da página,
o que ela fez? Adicionou um texto aqui. Entenderam a ideia? Então, o texto tinha esse tamanho, veio a Suzane e adicionou um texto. Aí veio o Martin depois aqui na versão 3 e deletou uma quantidade de texto aqui que a Mary havia escrito. Então, ele deletou isso aqui e colocou um texto dele. Manteve o texto da Suzane, que ele ficou do mesmo tamanho aqui. Tá vendo? Então, você consegue ver esses negócios, essas sombras pretas aqui, que são deleções. E você consegue ver se a página cresceu, diminuiu, o que aconteceu, né? Então, essa aqui é a ideia deles. É uma coisa assim que não é muito simples, mas, em compensação, no final, revela padrões que podem ser muito interessantes, né? Por exemplo, aqui você vê que a página cresceu muito ao longo do tempo, que tudo que a pessoa começou a colocar aqui em rosa, né, durou um certo tempo, mas que a página atual já tem muito pouco, né, daquela versão inicial, feita por esse primeiro autor, que é uma página que tem contribuições de, né, dezenas de pessoas diferentes. Então, você consegue ver essas coisas e mais algumas. Por exemplo, olha isso aqui que engraçado. É bonito até, um zigue-zague muito curioso. A pessoa, né, como analista dos dados, ia falar que interessante, o que significa esse zigue-zague? Não sei se vocês já leram aqui, mas isso aqui é uma guerra de edição. Olha que legal. Uma pessoa foi lá e pôs o texto, a outra foi lá e deletou, a outra foi lá e colocou de novo, a outra foi lá e deletou. Então ficou assim até que alguém desistiu, né? É bem interessante, assim. Olha como que visualmente você consegue ver isso, assim, né? Tá óbvio para você. Então, essa aqui é a página feita sobre chocolate. Não sei o que foi que gerou essa discussão assim, né? Mas tem outras muito mais drásticas. Por exemplo, imaginem vocês a página que fala de Deus, né? Então, olha só. Alguém foi lá, colocou, alguém foi lá, deletou tudo. Alguém foi lá, colocou, deletou tudo. Então, é bastante interessante, né? Olhar como as páginas evoluem, né? Aqui, acho que é meu último exemplo, assim, né, sobre visualização. Isso aqui é simplesmente para mostrar como que diferentes faixas etárias, né, fazem coisas diferentes na internet. Então, eles deram nomes, rótulos, para tipos de usuários, por exemplo. Disseram assim, ó, criador, né, a pessoa que cria coisas na internet, ela faz páginas web, escreve blogs, upload de vídeos e tal. Então, tem esse tipo de usuário aqui. Já tem um outro tipo de usuário aqui que ele chamou de espectador, que é aquele que só lê os blogs, assiste vídeos, ouve coisas e tal. Então, você tem vários perfis aqui que vão desde o mais criativo até o mais inativo, digamos assim, né? E aí, a ideia aqui é, tipo, mostrar um esquema mesmo, né? Então, pessoas jovens, 34% de pessoas entre 12 e 17 anos fazem esse tipo de atividade. Então, vocês olham aqui, vocês têm uma visão geral que parece com o quê? Existe um desbalanceamento, né? Se você for olhar, as pessoas mais jovens, em geral, estão mais frequentes aqui e as pessoas mais velhas, em geral, são mais inativas. Mas isso é em geral, né? Então, coisas que a visualização te mostra que uma tabela não te mostraria, né? Então, são exemplos que são muito úteis nesse início aí.